Não te estribes no teu próprio entendimento. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Estes provérbios aqui, que você pode ler no capítulo 3 do livro de Provérbios, ensinam uma realidade, uma verdade sobre o ser humano que, infelizmente, a maioria não compreende. Qual é esta verdade? Nós somos limitados pelo nosso próprio entendimento. Ou seja, o nosso mundo vai até onde o nosso entendimento chega. Depois do nosso entendimento, nós não conhecemos mais nada, não sabemos mais nada, porque já foge da nossa alçada, foge do nosso poder, do nosso alcance, do nosso conhecimento, simplesmente foge. E a não ser que você esteja preparado para dizer que você sabe tudo e que você entende tudo, você tem que reconhecer que o seu entendimento é limitado. O seu, o meu, de qualquer pessoa. Pode ser a pessoa mais inteligente deste mundo, com QI mais elevado. Pode ser uma pessoa de 90, 100 anos, que viveu uma vida longa, plena. Uma pessoa estudiosa. Qualquer que seja a pessoa, ela não tem entendimento de tudo. Ela pode ter um grande, vasto entendimento do campo de interesse dela, do campo de trabalho, de estudo, de experiência e dedicação que ela tenha. Uma pessoa pode entender tudo sobre jardinagem, porque ela viveu a vida dela toda se dedicando às plantas, ao jardim, ao cultivo. Mas ela não entende nada, por exemplo, de astronomia. Ela não entende outra coisa, ou muitas outras coisas, além daquele campo de conhecimento que ela tem. Então, quando a palavra diz, não te estribes no teu próprio entendimento, mas confia no Senhor de todo o teu coração, ela está nos alertando para este grande perigo de achar que porque nós pensamos de um certo jeito, porque nós entendemos algo de uma certa forma, aquilo é final. Aquilo é fato verdadeiro e final. Acabou. E nós somos apenas uma gotinha no oceano de tudo que existe, de todo o universo, todo o mundo ao nosso redor. Por isso, é preciso um pouquinho mais de humildade e não buscar ser sábio aos nossos próprios olhos. Por exemplo, muitas pessoas, hoje em dia, justificam praticamente qualquer coisa que elas fazem, elas justificam dentro do seu próprio entendimento. Há quem justifique, por exemplo, pedofilia. Você encontra pessoas no mundo que justificam pedofilia. Inclusive, há um movimento no mundo para decretar a pedofilia como uma doença e não como um crime. Porque se a pessoa é considerada doente, então ela não pode ser presa, ela não pode ser julgada. Ela é doente. A doença dela é que ela gosta de crianças sexualmente. Então, quer dizer, há mentes supostamente inteligentes neste mundo, mentes estudadas, estudiosas, que justificam a pedofilia. Ora, eu não preciso ir muito mais longe para você entender que há quem justifique praticamente qualquer coisa, qualquer prática, qualquer decisão neste mundo, desde que seja aquilo que ela gosta, aquilo que ela quer. Ou seja, se o ser humano for deixado à sua própria consciência somente, ao seu próprio entendimento, ele vai se destruir. E é o que está acontecendo no mundo. O ser humano é a única espécie que se destrói. A única espécie. Por quê? Porque
segue o seu próprio entendimento, segue a sua própria consciência. E quantos, que fazendo às vezes atrocidades, justificam as mesmas dizendo: a minha consciência está limpa. Nada me acusa, a minha consciência não me acusa. Há quem cometa adultério e diga: a minha consciência não me acusa. Há quem roube e diga: a minha consciência não me acusa. Não é isso? Logo, você tem que entender que a consciência humana, ela pode ser ou estar cauterizada. Ela pode sim estar doente. E é incapaz de, por si só, julgar todas as coisas. Então, por isso que a Bíblia nos aconselha aqui no livro de Provérbios e em tantos outros lugares, que nós não venhamos nos apoiar no nosso próprio entendimento, porque isso é perigosíssimo. Nós podemos justificar praticamente qualquer coisa no nosso entendimento, na nossa consciência, desde que aquilo seja favorável a nós, de acordo com os nossos gostos e objetivos. Mas o conselho de Deus é que nós tenhamos uma mente muito mais aberta, para que tenhamos um alcance mais amplo, nós venhamos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Isso significa o seguinte: eu não devo viver somente pelo meu entendimento, somente pelo que eu sei. Eu devo me colocar dentro da vontade de Deus, dentro da sabedoria e do conhecimento de Deus, porque este sim é vasto, infinito mesmo. E ele sabe sempre o que é perfeito, agradável e bom para mim e para todas as pessoas, sem detrimento de ninguém. Então eu tenho que me sujeitar, me submeter ao entendimento de Deus, me submeter aos caminhos de Deus. E dizendo aqui: não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Quer dizer, eu tenho que entender que há alguém maior do que eu, maior do que o meu entendimento, que me julga, que sabe mais do que eu. Temer ao Senhor aqui não é o medo em si, de pavor, mas é o temor de respeito, de reconhecimento. É o temor de saber: ele é mais do que eu, ele sabe melhor do que eu. Então, de repente, o que eu penso não está correto, não está alinhado com a vontade dele. Deixe-me ouvir o que ele tem a dizer. Deixe-me buscar os caminhos dele. Então, quando essa atitude existe dentro da pessoa, ela se torna verdadeiramente sábia. É curioso, não é? É como muitos paradoxos da Bíblia, né? Aqueles paradoxos: os últimos serão os primeiros serão os últimos, não é? Os paradoxos bíblicos que falam que quando alguém me amaldiçoa, ela vai ser amaldiçoada, e quando alguém me abençoa, eu vou ser abençoado, né? Se eu sou da fé, se eu tenho aliança com Deus, como Abraão. Esse paradoxo aqui também é muito curioso, porque é quando eu reconheço que não sei tudo que eu passo a ser sábio. Muito curioso isso. É quando eu reconheço que o meu entendimento é limitado que ele se expande. Então é preciso você talvez sair da sua caixinha, porque talvez você está numa caixinha do seu próprio entendimento, numa prisão do seu próprio entendimento, onde você está convencido de que você está certo e que a sua verdade, né, outra expressão dos dias atuais, a sua verdade é a verdade e a única e não a outra. Talvez seja preciso você sair desse mundinho onde você acha que você está certo e todo mundo está errado. Que você é sua esposa que está errada, é seu marido que está errado, são seus pais que estão errados, é o mundo que está errado e você está certo. Você não poderia jamais estar errado. Afinal, você, sem perceber aos seus próprios olhos, você se tornou o seu próprio Deus. Você se tornou sábio aos seus próprios olhos, quer dizer, você se vê como sábio. E a Bíblia diz: não sejas sábio a teus próprios olhos. Não se veja assim. Você tem que ver as suas limitações, porque elas sim são reais. E você achar que você é sábio, isso é ilusão. Então,
Tendo essa humildade, essa disposição, essa mente aberta, curvada, submissa diante de Deus, ele poderá enchê-la, ele poderá falar com você, ele poderá guiar a sua consciência, o seu entendimento, e aí sim você vai progredir, como diz aqui. Ele vai endireitar as suas veredas, ele vai endireitar os seus caminhos. Se os seus caminhos estão todos tortos, todos, sabe, bloqueados, ele vai endireitar, seus caminhos vão começar a aplainar. Quando você reconhecer a Ele em todos os seus caminhos. Experimente fazer isso, porque isso vai trazer um muito maior e melhor resultado na sua vida do que você achar que tudo é do seu jeito, que você já sacou tudo, você já sabe tudo e não há mais nada que ninguém possa ensiná-lo. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.